estudou inglês. Ó, nesse momento coloquei para gravar, tá? Daqui em Você diante tá estamos gravando. valendo. This meeting is being recorded. Ok? A doutora Eleidi está jovial. Fez bem a senhora. Período de pandemia, viu? É uma Eu mulher acho muito que é o bonita. efeito aí do vídeo, porque é problema do online, porque na vida real não está tão bom assim. Não, pelo contrário, o online deixa a gente bem piorzinho, então a senhora está muito bem. Não, mas eu estou melhor aí do que no meu espelho. O Juval, eu estou com esse aviso aqui que o meeting está começando gravado. Isso, você tem que concordar, porque mudou a legislação e as pessoas são obrigadas a concordar. Quem não concordar não entra, ou desliga, desconecta, né? Então, todos serão avisados, cada um que entrar, que está sendo gravado, e aí a gente tem que dar o ok. Eu também tive que dar ok aqui. Todos deram? Até agora, todo mundo deu, sim. Felipe Buch, que estava aqui, sumiu. Ele está ali, eu estou vendo ele. Só que está só a imagem estática, né? Hein? Só a imagem estática dele, por enquanto. Uma fotografia. Isso, é uma fotografia. Entraram agora dois amigos, a Magda e o Cleverson. Quem? A Magda, uma grande amiga, o Cleverson também, grande amigo. O Cleverson, gosto, eu não conheço. A Fernanda está chegando, que bom. Quando é que começa, hein? Vamos esperar um pouquinho mais, estamos em 11 por enquanto, né? Isso. Esperar um pouquinho mais para dar um bom call. Ainda nem estamos no horário combinado ainda, falta um pouco para as 8. Vanúcia, que endereço é esse, que é uma casa alta? O que é isso? Eu não estou em Curitiba, eu estou aqui em Bateias, porque a minha casa está em reforma. Aí eu vim para o sítio de uma amiga, o senhor conhece, a Mira Graçano. Gosto muito da Mira. Isso, aí a Mira me emprestou o sítio para eu ficar por aqui, porque a minha casa está impossível de viver lá. Ela mora em Bateias? Ela mora? Não, ela mora em Curitiba, mas aqui ela tem um sítiozinho bem gostoso. Mas é uma casa grande, pelo jeito. É uma casa deliciosa, professor. É muito gostoso aqui. Eu tenho aproveitado muito, porque daí mexo na horta, mexo nas plantas, é muito bom. O que tem? Tem horta e tudo, né? Não tem bichinho, porque como ela não fica por aqui, não adianta ter criação, né? Mas a gente curte os berros da fazenda vizinha, que é uma fazenda de carneiros. E antes tinha os visitantes aqui, tinha pavão, tinha peru, que vinha tudo para cá. Agora não vem mais. Escuta, boa noite, doutor Raul. Que horas começa, hein? Bom. Que horas vai começar? Acho que o Raul está entrando Raul aí. Já chegou. Oi, boa noite, professor. Boa noite, doutor Raul. Tudo bom? Cadê a sua camisa? Quero ver a camisa do Instituto. Ótimo. Isso, Jubal. Raul, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Você está com a camisa? Boa noite. Professor, o senhor gostaria de esperar um pouquinho mais ou já podemos começar? Começar. Então, O Cícero não vai estar conosco? Sim, eu acabei de falar com o Cícero, ele está preso no consultório, ele vai estar durante o andamento. Durante o andamento. Tá bom. Então, o Cristiano veio? E ele pediu para eu fazer a apresentação inicial aqui, para a gente dar boa noite a todos. Em nome do Instituto de Ciência e Fé, cujo patrono, presidente, e o professor Haroldo, jornalista, professor Haroldo Murat, nosso amigo, grande amigo, e que nós estamos com saudade. E aproveitamos para ver agora, está vendo que está tudo bem.
e o Dr. Cícero Urbano, também nosso amigo irmão, que é cirurgião oncológico, mastologista e vice-presidente do Instituto Ciência e Fé. A gente dá continuidade, em nome deles, ao círculo de palestras relacionadas ao relacionamento das religiões, as grandes religiões, com o sofrimento humano nesse período pandemia / pós-pandemia. E eu tenho o prazer de apresentar para falar sobre o papel a relação da visão da filosofia budista, a visão da filosofia budista perante o sofrimento humano que a população tem passado nesse período de pandemia, que é mundial. Então, eu gostaria que o professor Jubal Domes, que é professor de filosofia, é um grande estudioso de filosofia, uma das pessoas mais estudiosas no tema no Brasil, no Paraná e no Brasil. É nosso conhecido já por ocasião apresentado pelo professor Haroldo, é amigo do professor Haroldo há muitos anos, algumas décadas, e é um futuro monge, o que para nós é um orgulho, né? A gente não é budista, mas a gente respeita e gosta muito da filosofia budista, e você é uma pessoa que dá orgulho para a gente por estar indo para esse caminho. Então, eu gostaria que o Jubal tomasse a palavra, e a gente está curioso, eu estou particularmente muito curioso para escutar você, e passei alguns dias pensando sobre o que você ia falar e o que a gente vai aprender contigo hoje. Jubal. Ok, muito obrigado, doutor Anselmo. Eu fico muito feliz de estar aqui. Esse convite realmente é uma grande oportunidade, a gente poder ter esse olhar sobre essa situação, né? Agradeço ao professor Haroldo Murat, que permitiu que a gente fizesse esse evento, que mantém esse instituto, que há décadas traz uma contribuição inestimável a toda a sociedade, né? Com esse aspecto de juntar diferentes culturas e a religião e a fé e a ciência, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui e gostaria de estender meu abraço às pessoas que já estão presentes aqui, tem grandes amigos. Padre André, boa noite, tudo bem? Que bom que o senhor está aqui. Irene Cozeira, uma grande amiga. A Beatriz, a Bia, nossa amiga Bia. Que bom. O Cleverson também. O Fernando. Vamos lá, então, vamos começar, né? Eu vou tentar fazer de uma forma bem leve, bem simples, ou seja, eu vou meio passando por alguns temas que eu considero que são interessantes, mas com toda a possibilidade de ser interrompido e de a gente ir ajustando a necessidade do interesse das pessoas, né? Porque o budismo é uma coisa um pouco fascinante, então a gente acaba, às vezes, falando um pouco demais, e não é o caso de aprofundar, mas de contemplar um pouco, pelo menos, a curiosidade que se tem sobre o budismo, né? Então, eu vou abrir um PowerPoint para ter uma linha mestra, né? Alguns slides vou passar muito rápidos, outros a gente pode parar e conversar um pouquinho. Aquilo ali, digamos, é uma desculpa para a gente ir conversando, né? Legal, então vamos lá. Eu não vejo mais vocês a partir do momento em que eu coloco o PowerPoint, né? Então, mas podem interromper, não tem problema, né? Jubal, eu pedi para fechar, por enquanto, os vídeos e o microfone, tá? Mas elas podem acenar, né? Tem Pode. A mãozinha ali embaixo, né? Reações. Então, se você nos auxiliar, ver quem está pedindo a palavra, né? Não sei se você pode abrir o microfone daí? Posso sim. Pode, então tá. Abrir então o microfone da pessoa aí. eu não sei, mas eu tento. Tá, fica um pouquinho na tua mão aí e vamos tentar. Nós estamos agora em...
Continua chegando gente. Já perdi a conta. Estamos em 22. 22. Estamos em 22, já é um bom número para a gente conversar, né? Então, vamos lá. Deixa eu abrir o PowerPoint. Colocar share screen. Ok. Tá. A tela está boa para vocês? Tá? Tudo certinho? Ok. Então, vamos lá. Falamos um pouquinho do Instituto Ciência e Fé. Tem uma caminhada muito bonita. Eu tive a oportunidade de, durante 10 anos, trabalhar com a edição do jornal do Instituto Ciência e Fé, o Jornal Universidade, né? Então, com isso, eu consegui aprender muito, ter contato com muitas pessoas que realmente fizeram a diferença, né? Ok, o evento de hoje, então, falamos dos caminhos do sagrado no pós-pandemia. Ou seja, para falar disso, a gente tem que ver um pouquinho, na visão do budismo, um pouquinho o que é o budismo, né? Então, sem se aprofundar muito, mas o que é o budismo? Como ele começa, como se desenvolve e o que hoje ele pode trazer de contribuição, né? Então, é um pouco a ideia de ir por aí, né? Essa é a marca do budismo. O budismo fala em 8 passos para que a gente faça a chegada numa realização de consciência. Então, a gente vai falar disso algumas vezes, né? Isso tudo, 2 temas básicos que a gente vai ver é o Shakyamuni Buda, que é o Buda histórico, né? Onde tudo começa, e as 3 marcas de existência, os 3 selos do Dharma, que relacionam-se diretamente com as 4 nobres verdades, que é o grande ensinamento do budismo, né? Então, começamos com Buda. Eu vou meio en passant, assim, mas ele vive de 563 a 483 a.C., era um príncipe, Siddhartha Gautama, nasceu em Lumbini, nos pés do Himalaia, no reino dos Shakyas. Então, por isso ele também é conhecido por Shakyamuni, que é o sábio dos Shakyas, né? É uma região que hoje pertence ao Nepal. Buda morreu com 80 anos, e desde que ele teve a iluminação, ele dedicou, foram 50 anos que ele dedicou ao ensino, e ele era um monge itinerante. Ele botava o pé na estrada e ia para todos os lugares onde fosse necessário, onde fosse chamado, e nesse percurso foram se construindo os primeiros pontos de encontro dos monges, foi nascendo a Sangha. Ele morre aos 80 anos de uma doença muito prosaica. Então, isso para nós, no budismo, é importante, porque mostra ele não era um deus. Ele foi um humano que teve a capacidade de se conectar consigo mesmo e de chegar a um entendimento sobre o que é a dor do ser humano e o que pode ser feito para acalmar. Então, ele teve uma diarreia. Morreu aos 80 anos com uma diarreia. Então, nada mais prosaico do que isso. Essa é a figura, o grande Buda, né? Humano. Ele nasce num reino, logo menino, vê-se que ele tinha um enorme coração, ele tem um ponto de vista muito diferente da maioria das crianças. Nessa cena, por exemplo, o primo dele havia flechado um cisne e ele corre em socorro do cisne e vai lá e quer curar o cisne e tirar a flecha. E aí ele gera uma situação até digamos, de complicação, porque isso acaba indo a uma grande corte do reino, porque entra a discussão de quem é o dono do pássaro. O dono do pássaro é aquele que flechou, que quis matar, ou o dono do pássaro é aquele que curou, que fez para que o pássaro pudesse viver, né? Então, nessa situação, acabam os grandes sábios do reino se reunindo para deliberar e chegam à conclusão que sim, quem trabalha pela vida
tem melhor qualificação para ficar com quem salvou do que quem estava querendo matar, né? Para o outro era só carne, né? Isso vem depois aparecer na questão do vegetarianismo, né? Bom, na história dele existem algumas saídas que ele dava do reino. Por que essas saídas são importantes? Porque ele vivia numa grande corte, cercado de todos os luxos e privilégios, e como já havia um vaticínio de que ele poderia se tornar um grande rei ou um grande mestre, né, religioso, é claro que os pais, o rei achou que era melhor que ele fosse rei, né, do que virasse um religioso, né? Então tentou cercar ele para ele não ter essas ideias, algo parecido com o que se faz hoje com as crianças nos grandes condomínios, né? Esses condomínios que contêm escola, shopping, ou seja, a criança vive numa redoma, né? Onde ela não tem contato com o mundo e compra uma realidade que não é verdadeira. Então, fizeram isso com ele, né? E ele um dia resolveu fugir, o cocheiro era amigo dele, ele combinou com o cocheiro e foram dar um passeio, né? E aí ele começa a ter contato com a realidade que ele jamais tinha imaginado, né? Então, ele encontra a questão da velhice, ele encontra a questão da doença, ele encontra a questão da morte, que são os 3 temas básicos, tem um quarto que já vai aparecer, os 3 temas básicos do pensamento de Buda. Então, Buda se coloca a pensar, nós estamos sujeitos a todas essas coisas e não há nada que a gente possa fazer. Então, vamos achar um jeito de não sofrer com isso e aceitar como realidade. O budismo tem muito essa história de vamos olhar a realidade e aceitá-la como ela é. Não adianta a gente imaginar que a realidade poderia ser de uma outra forma. Então, esse é o trabalho dele, né? Aí ele conhece também uma asceta. E aí ele entende que, opa, tem uma alternativa, né? Ele se aproxima, conversa com o asceta e ele entende que o cara está em paz, o cara está tranquilo, ao contrário de todos aqueles que ele viu no caminho que estavam sofrendo imensamente, né? Então ele decide que também vai ser um asceta, né? Mas às alturas do campeonato, né, casado já, nasce o filhinho dele, e isso se torna um pouquinho complicado, mas mesmo assim ele resolve botar o pé na estrada. Ele achava que não era resolver o problema da dor dele, mas o problema da dor de todos, e por isso ele se coloca a fazer um trabalho de ascetismo. Ele teve 6 mestres, cada um desses mestres ensinava um pouquinho do que ele precisava conhecer, mas chega num momento em que os mestres querem transformar ele em mestre, e ele diz, não, mas esse não é o fim do caminho, eu ainda não sei o que fazer para salvar as pessoas, só ensinar a meditar não vai resolver, né? Não é só isso. E até hoje, um pouco essa história de não é só isso, não basta só você meditar, ou não basta você rezar, como se faz em muitas religiões, né? É preciso mais do que isso. E ele foi em busca do que era ser mais, né? Há um momento em que ele passa uma dificuldade muito grande, até desmaia, quase morre, porque ele vivia com um grão de arroz, aquela coisa do ascetismo, né? Porque achava que poderia ser um caminho. E aí um dia ele descobre que ele está na beira do rio, ele tinha desmaiado, e passa uma canoa, e tem um mestre de música e um aluno. E o mestre está ensinando para o aluno, dizendo, olha, se a corda estiver muito esticada, ela arrebenta, você não vai ter som. Se ela estiver muito frouxo, da mesma forma, o som não vai ser bom. É preciso achar o ponto certo. E aí surge a ideia do caminho do meio. Então, nem tanto vamos nos jogar ao ascetismo, nem tanto vamos nos jogar aos prazeres. Vamos achar um caminho do meio, que acaba sendo o próprio símbolo do budismo, o caminho do meio, é o nome do budismo, né? Então, ele se coloca nesse trabalho de meditação. Essa imagem mostra o momento em que ele vai à iluminação. Ele, depois de 6 anos meditando, ele se afasta daquele grupo, porque ele chega à conclusão que não ia chegar onde ele queria, né? Então, ele decide sair sozinho para meditar. E, nesse momento, ele se propõe a ou eu obtenho isso ou eu não paro. E ele, debaixo da árvore Bodhi, que era uma figueira, hoje considerada uma figueira sagrada, ele
se compromete a meditar até descobrir a chave desse mistério, né? Isso, de fato, acontece. Isso aqui representa um momento em que ele enfrenta todas as ilusões, todas as oportunidades que o mundo oferece, né? E que nos fazem distração, né? O budismo vê muito isso, no sentido de que a gente nasce, se distrai, envelhece e morre. Esse se distrai é como se fôssemos crianças. Nós brincamos de viver a vida, como brincávamos quando era pequeno, de ser motorista, de ser médico, a menina de cuidar do filhinho. A gente fica fazendo isso uma forma de distração. Então, temos nossos empregos, nossas situações, nossas famílias para cuidar, e deixamos de lado a coisa mais importante, que é a questão da espiritualidade. Então, ele se propõe a não fazer isso. É claro que ele consegue chegar à iluminação, e, uma vez iluminado, ele se determina a buscar aquele grupo de amigos que meditavam, e os amigos haviam, pura e simplesmente, desconsiderado ele, porque ele recebeu ajuda de uma menina que trouxe para ele uma mistura com leite lá, para ele se alimentar, porque ele estava morrendo. E os amigos acharam que, mas então desistiu, esse não vai ser nada, esse está fora do grupo, né? Aí ele volta, e os amigos percebem que ele tinha conseguido uma coisa que o tornava muito diferente, ele tem um ensinamento para dar, né? E aí recebem e se tornam, digamos, os primeiros monges. O budismo tem como símbolo também essa roda. A gente fala, às vezes, numa roda de carroça, porque a questão da carroça é bastante interessante. São os 8 raios, que são as 8 situações que a gente tem que enfrentar para conseguir passar dessa situação de grande ilusão para uma situação de consciência. Então, o trabalho do budismo é uma viagem que vai do ego para o self, e descobrindo que esse self, na verdade, é a divindade em nós mesmos. Então, quando se chega ao self, não se chega a nós mesmos, mas dilui-se esse eu para que nos tornemos a coisa que realmente é. Então, um dos ensinamentos do budismo fala sobre a onda que, quando está chegando perto da praia, ela vem feliz da vida, navegando, e quando chega na beira da praia, ela começa a se desesperar, porque ela vê que as outras ondas estão se arrebentando na praia e estão morrendo. E ela fica apavorada. E o que eu faço? Né? Até o momento em que ela percebe que ela não é onda, ela é a água. É uma água em movimento. E ela vai voltar a ser água. Ela é um grão de oceano, como nós somos um grão do cosmos. Então, nesse sentido de que somos uma única coisa. Então, um pouquinho sobre como esse budismo se desenvolveu, né? No início, era a escola Hinayana. Deixa eu pular para o outro slide. A escola Hinayana, né? Que é o pequeno veículo, ou seja, o budismo nasce e tenta se manter fiel aos ensinamentos. Mas é claro que esses ensinamentos levaram muito tempo para serem compilados, porque, claro, isso nada estava escrito, era tudo oral, né? E eles fazem os concílios, foram 3 concílios para conseguir reunir e ter um ensinamento correto. E aí, nesse momento, então, surge a escola Hinayana. Assim como Jesus não criou a religião, Buda também não criou o budismo, né? Ele deixou ensinamentos apenas. E aí esse budismo começa a se espalhar, né? Então, o Hinayana, ele vai... Deixa eu pular para o slide, só para a gente visualizar isso melhor. Aqui, ó. Então, começa a vir por Sri Lanka o budismo Hinayana, né? E vai se distribuindo em uma determinada direção. Mas surge daí o budismo Mahayana, que é o budismo, digamos, que passa a trabalhar com um conceito novo. E esse conceito novo acaba trazendo uma figura que nos aproxima o budismo. Eu mandei para você, Dalai. Aproxima o budismo do próprio cristianismo, porque cria-se a figura do Bodhisattva. O Bodhisattva seria equivalente, digamos, a um anjo no cristianismo, né? Então,
a procura deixa de ser de um trabalho para meditar, para então ir viver num paraíso. Isso acaba no momento em que surge o Mahayana, né? Isso 500 anos depois da sua morte, né? Em 300 depois surge o Hinayana. Esse Hinayana existe, ele foi para o Camboja, para a Tailândia, para a Birmânia, para o Sri Lanka. Então, aqui dá para fazer um parênteses e dizer, são muitos os budismos. A gente fala de um budismo como se a gente falasse de cristianismo como uma coisa só. São muitas as escolas, tem a ortodoxa, tem os evangélicos, e a coisa vai se dividindo, se dividindo. Então, essa divisão vem ocorrendo, e na própria escola do Mahayana começam a surgir novas escolas. Então, surge aí uma situação de... O budismo se adapta a cada lugar onde ele chega, porque em cada lugar, claro, existia uma cultura religiosa. É um desejo do homem esse contato com o sagrado, e o tempo inteiro o homem, em todos os lugares, em todas as épocas, estava buscando esse contato. Então, daí vem a criação dos deuses, do panteão, porque é uma necessidade que ele tem, que a gente acaba tendo mais recentemente, na figura de Jung, né, a denominação de imago Dei. Ou seja, nós buscamos uma imagem divina dentro de nós, e quando não atingimos isso, nós ficamos em grande sofrimento. É disso que fala o budismo, né? Então, aí quando a escola Mahayana começa a se desenvolver, aqui está errado, aqui apresenta a Coreia primeiro ele foi para a China, né? E na China acontece uma coisa maravilhosa, porque os chineses, que eram grandes sábios também, né? Os chineses acabam chegando à conclusão de que o budismo que estava chegando para eles não era outra coisa senão o taoísmo. Começaram a ver dessa maneira, né? E Bodhidharma, que foi o monge que levou o budismo para lá, entendeu que era natural que as coisas fossem assim. E essa é a história do budismo. Em cada lugar você encontra uma determinada cultura, uma determinada postura religiosa, e há um casamento. O budismo não impõe nada, tanto que você não precisa se converter a ser um budista. Eu, por exemplo, sou cristão, mas sou budista. Não há um impedimento. Quando eu fiz, por exemplo, o retiro do Vipassana, que é aquele retiro de 10 dias em silêncio, eu tinha amigos de todas as religiões, né? Todas as religiões. Estavam juntos, fazendo o mesmo trabalho, e ali a gente só tinha um voto, que era o voto do silêncio, o voto do trabalho contínuo, quer dizer, a gente não se distrai com mais nada, então a gente não tinha celular, não tinha caneta, não tinha papel, nada, nada. Mesmo remédios, a não ser que fossem controlados, as pessoas não poderiam ter, porque isso foge um pouquinho da pureza que se busca. Então, chegando na China, ele consegue esse casamento com o taoísmo. Então, o budismo de hoje é muito taoísta também. E ali surge, na Índia, ele era o Jhana. Jhana é meditação. Quando ele chega na China, surge o termo Chan. O Chan também é meditação. E esse mesmo termo, depois que passa, vai para o Tibete, vai para o Japão, no Japão chega 1200 depois de Cristo, no Tibete 700 depois de Cristo, quer dizer, na China foi 520 depois de Cristo. Então, foi um processo lento, até porque não tinha internet, não tinha carro de alta velocidade, não havia autopistas, as coisas iam devagar mesmo, né? E claro que em cada lugar, no Japão, por exemplo, esse Jan que vira Chan, que vira Zen. Então, o Zen acaba trazendo uma sofisticação muito grande, porque o Japão recebeu da China todo o conhecimento através do budismo. O budismo, através dos monges budistas, que se cria o Hiranaga e o Katanaga, que é uma forma de representação gráfica do som, né? Isso surge através dos monges. Então, o Japão não tinha uma linguagem escrita, tinha uma linguagem oral. E como a China desenvolveu isso, todos os países em volta, a Coreia, a Tailândia, o Camboja, todo mundo usa os mesmos sinais, adapta a pronúncia, e a pronúncia é adaptada através dessa forma, que é o hiragana, o katakana,
né? Dependendo da palavra. Ou seja, todos eles têm uma linguagem que é mais visual, que é um ideograma, um kanji, e depois um fonético, porque daí o mesmo desenho em cada país quer dizer uma coisa um pouquinho diferente, nada é igual sempre, né? Mas consegue, com isso, trazer um progresso. A China estava num nível de desenvolvimento muito grande e eles tinham aquela porcelana maravilhosa deles. Então, o ritual do chá era uma coisa assim muito sofisticada. No Japão, eles têm um conceito um pouquinho diferente. Eles acham que não tem nada a ver esse negócio de vão fazer uma porcelana tão chique. E eles começam a fazer a própria cerâmica deles e de uma forma muito rústica. Eles fazem aquela queima em fogueira, né, o haku. Então, eles começam a desenvolver toda uma identidade nova, né? E que tem a ver até hoje com o Zen, porque o Zen é esse despojamento, né? Os templos Zen praticamente não tem nada, né? É uma cama, é uma cadeira, não precisamos de muita coisa. Claro que o budismo tibetano já é muito mais sofisticado, muito cheio de elaborações, né? Por quê? Porque no Tibete havia a religião Bon. O Bon era uma espécie de bruxaria, vamos dizer, né? Era todo ligado à magia. E, para casar isso, foi preciso nascer em várias linhagens. Então, nós temos o Nyingma, o Kagyu, o Sakya e o Gelupa. Do Gelupa é o Dalai Lama, né? Então, o Dalai Lama, ao contrário do que a gente imagina, não é o grande papa de todo o budismo. Ele é dessa linhagem. Todas as outras linhagens o consideram como uma figura sagrada, respeitosa e o acolhem. Mas ele não é o papa de todos os budismos, até porque eles são muito diferentes entre si, né? Bom, então um pouquinho do que seria o budismo. O budismo tem muitas línguas, né? O budismo começa com o Pali, né? Buda falava Pali, e é claro que na medida em que isso vai viajando, logo entra o sânscrito, que o sânscrito era uma espécie do nosso latim, né? Quer dizer, era onde as coisas se juntavam, era a linguagem mais sofisticada, a linguagem, vamos dizer, universitária hoje, né? E então, todo o budismo do Pali, o Hinayana, ainda hoje mantém só os textos do Pali. Mas o Mahayana pega todo esse trabalho que veio acontecendo da China. Então, o budismo tem muitos termos chineses, muitos termos do sânscrito, muitos termos do Pali, e isso vai indo para outros países e começa, por exemplo, no Japão. No Japão surge uma quantidade imensa de escolas. Então, de 1200 até agora, e esse é um material que eu colhi em 97, haviam 16 seitas, e seitas fortes, grandes, né? Então, hoje eu estou ligado a uma seita de budismo japonês, que é o Jodoshu, que é uma coisa que se desenvolveu, digamos, muito próximo do Zen, mas com uma característica um pouquinho diferente. Daí a gente fala dela. Então, o que é Buda? Buda não é um Deus, não é um ser iluminado, desperto. A própria palavra Budi quer dizer isso, né? É desperto. Então, ele está liberto do sono da ignorância, inundado pela suprema sabedoria. Então, ao contrário da maioria das religiões, no budismo não existe o pecado. No budismo existe a ignorância. Então, a gente não comete um pecado, a gente comete uma ignorância. E faz porque não sabe fazer melhor. Na medida em que aprende a fazer melhor, já não faz mais aquilo. Então, Dharma é uma palavra que quer dizer dos ensinamentos, o grande presente que ganhamos de Buda, né? E temos o conceito de karma, que são os conceitos de felicidade e o sofrimento conforme ação nesta vida ou em vidas passadas. Ao contrário, por exemplo, do Espiritismo, que entende que nós recebemos um karma, no budismo nós somos o próprio karma. Como eu sou hoje, da forma que eu vivo, a família que eu estou, o país que eu estou, tem a ver com o meu karma. Então, o karma da gente é muito específico e tudo nesse karma conta. Todos os pensamentos, todas as palavras, todas as atitudes. A gente vive sob uma influência muito grande dos antepassados.
Então, o budismo tem muito essa conexão com o antepassado. A gente tem uma visão de que 7 gerações atuam de uma maneira muito grande em nós mesmos. Então, a gente tem aí, por exemplo, um paralelo com o inconsciente coletivo, né, do Jung. O que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é aquele que nos traz todos os sofrimentos, todas as dores, as alegrias, a sabedoria de toda a humanidade. Nós não somos a nossa própria história, não somos a própria história da humanidade. Então, a gente tem dentro da gente uma conexão que a gente chama de sementes, né? Esse termo de inconsciente coletivo, no budismo, a gente chama de armazém de sementes. Então, nesse armazém de semente, nós temos as sementes boas e as sementes ruins. As sementes ruins é aquela questão que veio do antepassado, né, que sofreu muito, que tem medo, que, né, é muito pequeno. E tem as coisas boas, que é a bondade que a gente viu nas pessoas, que a gente viu nos antepassados. Quem não teve uma mãe bondosa, um pai que trabalhou duro para nos fazer? Então, a gente tem essas sementes. E a nossa escolha é que sementes eu vou regar. Esse é o trabalho do budismo. Então, o próprio Buda acaba definindo o budismo de uma maneira muito simples, que ele diz: faça o bem, não faça o mal. E faça o bem para o maior número de pessoas possível. Só isso. O resto são práticas, são tonalidades de uma mesma verdade, né? Então, vamos lá. Korumo é uma batina do monge, não é importante. Lama é professor. Então, no budismo do Tibete, os monges não se chamam monges, eles se chamam lama. Então, a gente tem uma série de lamas, nós temos um lama bastante conhecido no Rio Grande do Sul, o lama Aveline, né? Ele era professor de física, e aconteceu isso, da física e do budismo se aproximarem muito, porque o budismo tem essa situação de que as coisas não têm uma unidade única. O budismo trabalha com a complexidade. Então, dentro dessa complexidade, quer dizer, tudo faz parte. Então, a gente hoje tem uma visão, por exemplo, da física quântica, que fala mais ou menos assim: uma borboleta bate asas em Tóquio e despenca a Bolsa de Valores em Nova York. Quer dizer, tudo está interconectado. E a gente vai voltar a falar disso. E aí, então, existem os mudras, que são os gestuais que a gente faz. É uma forma de nos conectar com alguma coisa. Temos o Ryu, que é a tigela do monge, o monge vive de esmola, né? Hoje não mais só isso, hoje o monge também tem atividades, o monge pode ser um professor, tem um trabalho, um emprego, então as coisas mudaram um pouquinho. Os sutras são os ensinamentos, o Tantra é o budismo que se pratica no Vajrayana, né? Que é, digamos, um terceiro caminho. Então, a gente tem daí esse outro caminho, que é um caminho que está muito, muito conhecido, cresce bastante, inclusive no Brasil, porque é o caminho, digamos, que está mais próximo do Dalai Lama, né? A gente tem o Zazen, que é o próprio ato de sentar, né? Sentar para meditar, e o budismo prega esse encontro consigo próprio, que, na verdade, quando você se descobre, você percebe que você é muito mais do que você era, do que você imaginava que era, né? Então, para a gente conseguir conectar com quem realmente somos, nós precisamos abrir mão daquele que nós imaginamos ser, porque a gente cria conceitos, ideias, nosso ego, ele quer dominar tudo, ele quer se garantir de todas as formas, e esse ego não nos permite ter uma visão maior. Então, o trabalho do budismo é de tentar entender que esse ego não tem futuro. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Isso aqui a gente já viu. Eu vou aqui soltar só um pequeno vídeo. Esse é um Buda que foi inaugurado recentemente no Espírito Santo. Ele está no espaço de um mosteiro Zen. E isso é interessante, porque o Zen é o maior despojamento possível. E aí eles criam o maior Buda das Américas, o que parece um grande contrassenso, mas não há problema, as coisas são assim, né? A gente tem em Foz do Iguaçu, por exemplo, um templo de budismo chinês que traz... opa, deixa eu pular aqui.
senão a gente fica vendo só isso. Milhares de imagens de Buda, né? E as pessoas ficam admiradas, para que tanta imagem de Buda? Por que isso, né? Parece um absurdo. Mas, na verdade, no budismo, a gente não está olhando para o Buda, não é aquele Buda, o Buda histórico, né? No budismo que eu estou, que é o budismo amidista, né? Tem o Buda Amida, né? Mas, na verdade, sempre que você se prostra, faz uma oração, um gesto para uma imagem de Buda, você, na verdade, está reverenciando o Buda dentro de você, não é o Buda lá fora. Então, essa é uma questão bastante forte no budismo, porque não existe o lá fora, só existe o dentro. O lá fora é reflexo do dentro. Então, coloca-se duas pessoas numa mesma situação. Recentemente saiu uma imagem bastante interessante de dois meninos no pódio. O que está em primeiro lugar está aos prantos. O que está em segundo lugar está comemorando, feliz da vida. Ou seja, não importa a situação, importa como você se porta dentro da situação, qual é a tua postura, o que você faz com o que te acontece. Né? O outro ganhou e ficou infeliz. O outro não ganhou, mas comemorou. Poxa, ele participou, foi bom. Né? Então, são ensinamentos do budismo. Né? Vamos a alguns ensinamentos fundamentais. Né? Nós já estamos chegando na meia hora que havíamos combinado. Não sei se vocês querem já fazer um break, a gente começar a falar de perguntas, enfim, tem muita coisa curiosa, as pessoas provavelmente querem saber, né, como é que é Buda no budismo, como é que é Deus no budismo, como é que é se há reencarnação no budismo. Então, são perguntas que provavelmente as pessoas queiram fazer, e a gente pode dar uma pausa aqui, depois, se houver tempo, a gente retoma, né? Como vocês acharem melhor. Talvez, Jubal, os debatedores pudessem, então, os debatedores, começar. Isso. Então, né? Você que sabe, se você vai ainda um pouquinho mais à frente ou se a gente abre para eles. Eu aqui, digamos, eu vou começar a entrar em algumas, eu iria mais, sei lá, talvez 10 minutos, né? Ensinamentos fundamentais do budismo, mas isso não precisa ter um suporte visual para a gente conversar. Eu acho que dá perfeitamente para a gente encerrar aqui por enquanto. Deixa eu só deixar de compartilhar. E a gente eu acho que o Raul poderia decidir quem faz a primeira pergunta, se ele ou o Cristiano, né? Eu espero que eu tenha dado pelo menos um preâmbulo. Não entrei no tema especificamente, porque só falar do budismo, o que é o budismo, tem que contextualizar um pouquinho o que é o budismo, como é que ele se desenvolveu, acaba não dando possibilidade de a gente falar o que é que o budismo hoje pode contribuir, né? Mas eu sei que tem muitas perguntas ainda e vamos atendendo. Eu acho que todo mundo vai ficar com vontade demais. Jubal, parabéns até agora. Tem ainda uma parte, tomara que dê tempo de você apresentar o restante, mas para nós, eu estava ávido até para te escutar e ainda estou. O Cristiano Machado, colega médico, é doutor em cirurgia pela USP, é um amigo caro, também do Instituto de Ciência e Fé, e eu gostaria de passar a palavra para ele, para ver se ele tem alguma... Depois eu tenho também, depois o professor Haroldo, sem dúvida, e os outros participantes, mas eu queria passar a palavra para o Cristiano. Isso. Legal. Sim, bom, primeiro dar boa noite para todos, né, que realmente dá saudade da nossa reunião presencial aí aos sábados, etc. A gente bateu um papo. Como era bom aquilo. Né? Dar boa noite para o Haroldo, Raul, Padre André. Padre André eu vejo bastante, eu vou na missa nos domingos aí com o Padre André, a gente sempre conversa bastante. Mas, realmente, é o primeiro contato que a gente tem com o budismo, e o budismo ele tem muita convergência com outras religiões do ponto de vista de benevolência, entendimento, não violência. Eu acho que isso é um aspecto de convergência, né? É lógico que existe uma diferença básica, fundamental, talvez, né, entre as outras religiões com relação ao teísmo, né? Que o budismo ele não tem essa ideia de Deus, né? Quer dizer, é uma coisa muito voltada para o indivíduo, né? Que o indivíduo, a salvação está dentro do indivíduo, e isso cada pessoa tem que buscar a sua salvação. Ao ponto, nas outras religiões, isso
não acontece, principalmente no cristianismo, no judaísmo, etc., que é Deus, o Cristo, que fornece a salvação. Mas a questão fundamental, e talvez ligada agora com a pandemia, é relacionada ao sofrimento, né? Então, Buda, na verdade, queria resolver o problema do sofrimento do ser humano. E nessa questão, a gente vê um momento, né, de sofrimento de milhões de pessoas pelo mundo todo, no Brasil, aqui várias pessoas que contraem a doença e sofrendo fisicamente e também psicologicamente, etc., né? O sofrimento de ansiedade, etc., você não sabe o que vai acontecer, sofrimento de perda, muitas vezes, né? Porque você perde entes queridos, etc., né? E me parece que na filosofia budista ou na religião budista, a questão da resolução do sofrimento seria você não ter o desejo, né? Suprimir o desejo, certo? Não sei se é isso mesmo, mas é por aí, certo? E não apego, né? Você não ter apego às coisas, etc. Tá? E quando a gente sofre, etc., essa questão psicológica é a questão da perda, né? Você perde uma pessoa querida, etc. Como é que se pode falar para uma mãe, por exemplo, para não sofrer quando um filho vai embora, né? Tá certo? Não, o sofrimento é aspecto, normal, né? É natural, ele existe, não há como não ter esse sofrimento. O que o budismo trabalha é com você não transformar esse sofrimento numa tragédia, que é o que acontece. A pessoa entra em depressão, passa anos daí, e o que está faltando ali é compreensão, porque a morte existe, é uma realidade. Ninguém de nós sabe se amanhã está vivo, né? Então, o budismo trabalha com essa perspectiva de, primeiro, você não se apega nem ao que você gosta, nem se apega de pensamento no que você não gosta, porque é um apego. A minha dor é tanta, eu perdi meu filho. E aquilo se torna o todo. Não existe mais nada na vida além da grande dor, né? Então, isso é um pouco de ego também. É um pouco, porque a minha dor é que importa. A dor do outro, o vizinho perdeu o filho também, mas é problema dele, né? Então, o budismo tenta fazer com que a gente tenha uma visão para alguns pontos principais. Primeiro, a questão da impermanência. Nada neste mundo continua do jeito que é. Tudo está em eterna mutação, que é uma coisa do próprio taoísmo, né? Que vem o I Ching, que eu leciono, né? Então, aceitar que as coisas mudam. Sempre que você quer que as coisas sejam daquele jeito, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo aquela postura do ficar no quadradinho, né? Quer dizer, aqui eu conheço. Eu só vou pela rua tal, viro um sinaleiro tal, porque esse caminho eu conheço. Tiver que fazer um outro, já me estragou o dia. Então, a gente chega num ponto onde eu ouço pessoas que mais ou menos estão dizendo assim, Deus é um burro, porque a vida não devia ser desse jeito, né? A gente não devia ficar velho, com dor, com não sei o quê. Então, cada um de nós tem uma posição mais ampla do que a própria natureza, a própria criação, né? Então, essa questão, por exemplo, de Deus, o budismo não diz que não há um Deus. Ele não afirma em nenhum momento. O que ele trabalha é com a ideia de que esse Deus, que não nomina como Deus, ele tem uma amplitude muito maior do que qualquer Deus que a gente imagine. Claro que o Deus do cristianismo é um Deus maravilhoso, mas vamos pensar assim, no momento em que eu me volto para mim e eu descubro que eu tenho em mim uma preciosidade, uma divindade, o luminoso habita em mim, isso é real, em todos nós habita, tanto que todos nós podemos nos tornar um santo, um monge, um encaminhador de pessoas, né? E o budismo trabalha na busca de encaminhadores de pessoas. Então, o budismo tirou fora a questão do céu, né? Você não reza e é bonzinho para você obter o céu. Porque
com a criação do Mahayana, quando você consegue iluminar, que é ter um olho a mais, você já não enxerga só a ilusão, você passa a enxergar a realidade. E esse é o momento em que, usando uma figura do budismo, né, é como se estivéssemos atravessando um grande rio numa canoa. Tem um, tem dois que remam, o resto é peso morto. Está lá, cada um com o seu problema, está muito frio, eu não queria estar aqui, e ninguém rema. Então, a ideia é, ninguém vai ao paraíso sozinho. Ou vamos todos ou não vamos. Enquanto houver um que está sofrendo, não existe o paraíso. A gente tem um conceito, claro, de céu, inferno, mas isso enquanto estados psicológicos. O budismo desenvolveu muito a psicologia budista, de pensar que naquela época eles já tinham um esclarecimento de cada momento, quer dizer, o que é o pensamento, o que é a sensação, o que é o sentimento, tudo isso foi decupado de uma maneira maravilhosa. A gente só veio ter isso aí com Freud, né? Antes era um espaço vazio, né? Mas o budismo já trabalhava com isso. Então, o budismo de hoje é um budismo que está muito próximo das pessoas que cuidam de outras pessoas. Porque a ideia é essa, quer dizer, se você enxergou um pouquinho melhor, se você já sabe que tipo de alimento é bom para você, procure ensinar para o teu irmão, procure ensinar para a tua mãe, procura colocar que as pessoas se alimentem melhor. Você já sabe, por exemplo, que a tua saúde depende de você, não pode depender do médico. É aí a questão do Deus. Se você coloca na mão de Deus as coisas, Deus resolva para mim, me ajude. Né? Cadê você? Né? Claro, no budismo existe a oração, existe a prece, mas ela não tem um sentido nunca de pedir, mas de agradecer. Então, esse Deus que o budismo não fala, pode ter o nome de Deus. Eu, por exemplo, sou budista e falo em Deus com a maior naturalidade. Há muitos dentro do budismo que dizem budista também pode falar graças a Deus. Porque esse Deus, você pode dar o nome de tal, pode dar o nome de que se quiser. Não há problema. Não faz diferença que nome a gente dê para essa coisa de divindade maravilhosa. Então, uma coisa, por exemplo, assim, a gente tem o tradicional dia do Natal budista, né? É em maio, comemora-se o nascimento de Buda. Naquele dia há um ritual, muitas flores, tem a história do elefantinho, não sei se alguém já viu isso, né? Que tem a ver com o sonho da Maia, que era a mãe do Buda, mas aí tem uma estatuazinha de Buda menino, né? E as pessoas vão lá, pegam, ele está envolto como numa bacia, vamos dizer, né? Onde tem chá doce, porque há uma história, quando ele nasceu, que choveu chá doce, né? E as pessoas vão lá, enchem uma canequinha e despejam na cabeça dele. Então, um monge amigo estava numa situação dessa, cuidando ali daquele momento, né? E chega uma senhora e diz, eu posso fazer um pedido ao Buda? Ele diz, claro, naturalmente, a senhora faz o seu pedido, né? Posso fazer qualquer pedido? Claro que pode fazer qualquer pedido. A mulher foi lá, jogou o chazinho, voltou, aí perguntou para ele, e Buda vai me atender? Ele disse, meu Deus, o que a senhora precisa fazer? A senhora tocar a vida do jeito que tem que tocar, agora vai jogar na mão do Buda? É querer demais, é só uma estatuezinha, né? O que você está fazendo naquele momento é um contato contigo mesmo. Então, dentro do budismo, a gente não trabalha com a palavra fé. A fé a gente substitui por uma determinação. Quer dizer, se eu tenho fé de que a vida é boa, de que, vou usar a palavra Deus, que é um Deus que vai me guiar, né? Então, claro que eu tenho uma postura, toda pessoa que tem uma religião tem uma saúde melhor, tem uma perspectiva melhor de vida. Então, a gente trabalha com isso. Quer dizer, não adianta ficar se apegando nas coisas ruins. Mas a vida está tão difícil, essa pandemia. Cara, a gente olha a pandemia com um olhar até benevolente, porque não é a primeira vez que acontece, né? Essa pandemia, cá entre nós, é pior do que foi a Segunda Grande Guerra, é de uma maneira menos destruidora até, né? Mas a verdade é que nós enfrentamos, todos os tempos nós enfrentamos dificuldades imensas, e essas dificuldades vêm para nos fazer crescer.
Se a gente não aproveita isso e a gente se encolhe, então veja, oportunidades que a pandemia trouxe. Você ficou mais tempo sozinho. Esse é um trabalho do budismo. Fique sozinho, esteja em paz com você mesmo. Você ficou mais próximo das pessoas queridas. Então, você ficou em casa, convivendo com as pessoas com quem você não convivia. Né? Você teve oportunidade de fato, sentar e fazer alguma coisa por você. Porque a fila dos que vão ao médico e dizem, doutor, eu estou com uns problemas aí, preciso de um remédio. Aí o doutor receita um remédio, ele vai lá, toma o remédio, uma semana depois liga para o médico e pô, não está funcionando esse remédio, eu continuo com problema. Sim, mas o que o senhor está fazendo? Que é problema de estômago? Continua a mesma vida, comendo feijoada, tomando cachaça, tudo igual. Então, o problema é terceirizado. Eu não quero assumir a minha própria condição. E o budismo trabalha exatamente nisso. Quer dizer, não é possível a gente melhorar se não depender da gente mesmo, se não houver uma determinação nossa de fazer melhores escolhas. O budismo fala em boas escolhas, em meios hábeis para se crescer e melhorar. Porque só você conseguindo esse crescimento você vai poder ajudar o outro. Não tem como ajudar, nem financeiramente. Você pode ajudar alguém se você não tem dinheiro. Né? E, além disso, o budismo entende que não é possível pensar numa felicidade quando eu penso em mim mesmo. Porque, enquanto eu penso em mim, eu penso nos meus problemas. E só vejo problemas pela frente. Na hora em que o Anselme me fala, olha, eu estou com uma situação lá e tal, eu digo, poxa, mas eu conheço um cara que, quem sabe, possa te ajudar, vou ligar para ele. Isso me traz uma alegria imensa, vai trazer para o Anselme, vai trazer para o outro que vai poder ajudar. Então, sempre que a gente se volta para o outro, a gente acaba obtendo uma felicidade que não é possível sozinho. Então, a nossa felicidade depende do outro. A gente se volta para o outro. E aí vem essa questão de servir, a questão da compaixão, de entender a dor do outro. Se você não entende a dor do outro, o que você pode fazer? Não pode fazer, né? Então, o budismo tem umas coisas assim bastante diferentes, mas que, como assim, é uma pequena compreensão que precisa, uma chave que tem que ser mudada. Então, nós temos a questão da impermanência. Nós temos a questão da ausência de uma coisa definitiva. Por exemplo, a alma. A alma é tida como aquela que você vai morrer, vai nascer de novo, vai para o céu, e lá você continua sendo você mesmo. O budismo não tem essa ideia. Quem eu sou hoje é a necessidade de ser hoje. E quem eu sou? Se eu parar para pensar, eu posso dizer, eu sou Jubal. Esse Jubal é feito de quê? De milhões de células, de moléculas. O que eu tenho no meu corpo é o que todos nós temos. Eu tenho ferro, eu tenho sangue, eu tenho água, sal. Então, nós somos, dentro do budismo a gente diz isso, um agregado de coisas que funciona. Enquanto esse agregado funciona, somos seres viventes. A hora que esse agregado não funciona mais, todo esse agregado não serve para nada. É aquela questão da carroça que eu falei. Então, você procura o que é a carroça. Eu vou descobrir o que é a carroça. Você vai lá na carroça, dá 3 voltas nela, olha, sobe em cima. Eu vou descobrir o que é a carroça. Uma coisa é a carroça. Aí você vai lá, a roda. A roda é a carroça? A roda não é a carroça. Eu sou meu coração? Não. Sou. Ou seja, somos partes diferentes com funções diferentes, como uma mão. Cada dedo é diferente, tem uma função. Nós, enquanto sociedade, somos assim também. A gente precisa entender que essa harmonia é necessária para que a gente possa fazer um trabalho que beneficie a todos. Esse é o lema do budismo, beneficiar a todos. Então, é um pouco nisso. Quer dizer, você, na hora que se entende, chama-se isso anátema. E o budismo nasce vindo do hinduísmo. Assim como o cristianismo tem um pé lá atrás no judaísmo, né? O budismo tem um pé lá atrás, porque digamos assim, o primeiro sentido do religioso foram os Vedas, né? Os Vedas é muito lá, se perdeu no tempo, não se pode nem pensar quando foi, né? Mas, quando o Buda nasce, o hinduísmo era a grande religião. E ele se torna uma espécie de Martinho Lutero, porque ele começa a botar umas situações de, mas eu acho que, quem sabe, isso não está bom. Entre as coisas que ele acha que não está bom, essa questão do karma. A gente volta a ser,
sempre uma nova primavera, a primavera sempre volta, mas sempre com novas flores. Não é o Jubal que vai continuar existindo. Eu vou me desintegrar enquanto matéria, voltar para esse grande cosmos que poderíamos chamar de Deus, né? Então, eu sou você. Não temos diferença. Somos absolutamente igual, nossa dor é a mesma, nosso material do qual somos feitos é o mesmo, nossa história é muito parecida. Então, no momento que eu consigo diluir isso, eu acabo chegando numa situação de me integrar com o todo. Essa é a busca. E na hora que você quer se integrar com o todo, como é que você pode ser feliz com o teu vizinho ali passando fome? Não é possível. Sabe? Então, deixa a tua felicidade um pouquinho de lado e vamos ajudar o vizinho, vamos resolver o mais emergencial, né? O budismo faz muito esses atos. Não é nenhuma vantagem, todas as religiões fazem, né? Mas o budismo tem uma convicção muito séria nisso, né? Então, a pandemia é um grande problema, sim, é um problema que temos que superar. E quem sabe essa pandemia nos trouxe algumas vantagens, né? Por exemplo, deixamos de poluir menos, descobrimos que é possível trabalhar remotamente, é possível a gente se reunir remotamente, é possível construir coisas. Então, tem um lado bom nisso. Não vou desconsiderar, perdi muitos amigos, a dor é imensa, mas isso acontece. Todos os dias as pessoas morrem no trânsito, morrem de todas as formas, existe o suicídio, existe todas as loucuras, né? Então, aproveitar neste momento, a ideia do budismo é essa, quanto maior a distância entre a realidade e o que você gostaria que fosse a realidade, é o tamanho do teu ego, que é aquela situação que eu digo, mas você sabe mais do que Deus, né? Você inventa uma maneira melhor de viver porque ele não soube fazer. Então, é o tamanho do ego. Então, a grande ideia é aceitar a vida do jeito que ela é. Isso não é uma questão de conformismo. Então, não é se conformar que existe a pandemia, é ver o que é possível fazer a partir dessa perspectiva. Então, aí a gente consegue construir um mundo melhor, porque todo mundo quer um mundo melhor, mas ninguém quer mudar. O mundo tem que ser melhor, mas do jeito que eu imagino que deva ser. E aí, claro, não é possível. Eu não sei se me estendi muito, se você gostaria de algum detalhe ainda a ver. Excelente. Primeiro, eu queria saber quando que você teve esse insight de enveredar para o caminho do abraçar a causa e essa vida e ir para o caminho e se transformar em um professor de budismo e vai se transformar em um monge. Porque a sua religião, essa religião nasceu lá no meio do Himalaia, numa região inóspita, que para eles, nós estamos falando de pandemia agora, mas naquela época, né, mais de 500 anos antes de Cristo, no meio do Himalaia, a longevidade era muito pequena. As pessoas, então, eles misturavam a vida e morte. A morte determinava a pessoa viver melhor por causa da morte. Exatamente. Essa é uma das vantagens da pandemia, porque você passa a pensar na morte. E quando você pensa na morte, você tem dois caminhos. Ou você fica muito triste, começa a chorar, porque amanhã eu posso não estar vivo, não vou mais ver meus filhos, meus netos. Né? Ou você diz, eu tenho um tempo de vida, eu preciso fazer o que é preciso ser feito. Né? Então, nesse sentido, é bastante positivo. Bom, então eu queria saber do teu insight e uma outra coisa. Eu queria saber assim, qual que porque eu trabalho com pacientes graves, doentes oncológicos, que graças a Deus a grande maioria vai super bem, mas eu tenho que passar uma visão de esperança para essas pessoas. Eu queria saber como é a esperança na visão do budismo. Okay. Mas primeiro o teu insight. Tá bom. Tá? Bom, o budismo fala de um elo de ligação. Né? Existe um elo de ligação entre as coisas. Aquilo da borboleta que bate e da bolsa que cai. Né? Existe um elo de conexão em tudo que existe. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma refeição, a nossa oração é de agradecimento àqueles elementos que estão nos nutrindo, quer dizer, aquele bichinho que foi sacrificado para que você pudesse manter a tua vida, aquelas plantas que foram sacrificadas, foram moídas, foram destroçadas para que você pudesse estar vivo. A gente vê vida em todas as coisas.
Então, é um agradecimento a tudo isso e a todas as pessoas que contribuíram para que você pudesse ter aquela refeição. E se a gente parar para pensar, um prato de comida envolve 600 pessoas. Teve quem produziu a semente, quem desenvolveu, quem produziu o adubo, quem desenvolveu o trator, quem plantou, quem colheu, quem transportou, quem armazenou, quem embalou. É uma multidão para que você tenha um prato de comida. Então, a gente diz o seguinte, quer dizer, que sou eu? Eu sozinho não existo. Eu não sou nada. Uma coisa que a gente costuma fazer é assim, colocar uma folha de papel e pergunta, o que você vê na folha de papel? A maioria das pessoas diz, folha de papel, ela é branca. Né? Sim, mas o que você vê? É preciso ver que essa folha de papel só existe porque existiu nuvem. Se não tivesse chovido, a árvore não crescia. E aí você começa a elencar um monte de coisas. Está vendo aqui nessa folha de papel? A mãe do lenhador, ela que levava o lanchinho enquanto ele trabalhava, senão ele também não ia sobreviver. Então você começa a ver que tudo tem interconectado com tudo. Uma folhinha de papel traz o universo inteiro. Essa é a visão do budismo. Bom, então nessa interconexão que no budismo japonês chama-se En, a gente tem uma ideia de que não é acaso que as coisas acontecem. Então, essa sincronicidade é a própria força vital. Para que as coisas aconteçam, é preciso que essa complexidade de coisas aconteça. Então, o que aconteceu comigo? Eu vim de uma família cujo primeiro domes que veio para o Brasil era um pastor luterano, um alemão. O filho desse pastor luterano prosseguiu com o trabalho do pai. Ele ficou conhecido pelo pastor Domes, que tem escola no Rio Grande do Sul, né? Então, digamos, uma linhagem dentro do luteranismo. Meu pai, luterano, se apaixona por minha mãe, católica. Naquela época, não podia não, né? Isso não está certo. O que ele faz? Ele abdica de sua própria religião, a religião que trouxe eles para o Brasil. O primeiro Domes veio para, como eu brinco dizendo, não veio em busca de terras, veio em busca de almas. Então, essa coisa da religião já está um pouquinho dentro da gente, né? Meu pai, nesse momento em que abre mão de ser luterano, ele tenta ser católico, mas as coisas não funcionam exatamente como deveriam, e ele resolve ser um pesquisador de religião e de filosofias de vida. Então, meu pai abriu esse caminho que eu sigo até hoje. E o que acontece? Aos 13 anos, eu vou na biblioteca do meu pai, tinha uma biblioteca maravilhosa, puxo um livro chamado A Luz da Ásia. E esse livro é a história da vida de Buda. E eu me apaixono por essa história. E aí eu peço mais. E aí meu pai tinha a filosofia da China, a filosofia da Índia, e yoga, e eu não parei mais. Foi uma coisa assim, tipo, me pegou, né? Mas 13 anos. Claro que é uma vida inteira buscando aprender, conhecer, até porque é bastante complexo, né? Então, foi assim que eu mordi a isca. Foi aos 13 anos, sem imaginar, de repente eu me apaixono por essa história, né? Então, é um pouco isso, né? E aí, claro, eu vim perseguindo isso a vida inteira, buscando aprendizado, mestres, é uma forma de fato, realizar o que... eu não chamo de aspiração, mas eu falo em vocação. Acho que é uma vocação que a gente tem. Há quem se dedique para fazer alguma coisa, porque sente que aquilo tem capacidade de fazer. Talvez se eu tentasse ser um engenheiro, seria um péssimo engenheiro. Minha mãe queria que eu fosse médico, Anselme. Eu não achava que podia ser médico, não me via como médico, né? Eu queria ser artista, né? O que acabo sendo também, escrevo poesia, pinto, mas não me passou essa questão religiosa. Mas eu lembro que eu gostava de orar, eu gostava, era uma coisa assim. Fiquei um pouco assustado na época do catecismo, porque muito diabo, muito inferno, né? Aquilo me assustou um pouquinho, eu, digamos, me recolhi um pouquinho. Mas depois eu fui estudar numa escola, fazer o ginásio, né? Numa escola que ela tinha uma orientação religiosa bastante boa. Então, a gente tinha aula de Bíblia, e aquilo me reconectou de novo, né? Então, não apagou, né? Apesar de eu ter tomado um susto, não apagou.
Então, meus filhos todos são batizados na Igreja Católica, a gente casou na Igreja Católica. O budismo, digamos, ele vem se estabelecendo aos poucos. Então, é pouco essa a história. Mas aqui tinha mais uma pergunta. Em relação à esperança. A esperança, ok. A visão do então, budismo. Tá. O que eu vou dizer assim parece até um pouco gozado, mas é como se a gente estivesse condenados a ser felizes. Essa condenação, digamos, é no sentido de uma predeterminação. Né? O budismo não trabalha... Há quem diga que o budismo é nihilista, porque ele fala muito do sofrimento, da dor, mas é um grande engano nisso daí. A palavra que gera tudo isso, que as pessoas acham que é sofrimento, na verdade, que é a palavra dukkha, a verdade, ela vem de tanha. E tanha é sede. Então, a gente tem uma sede de coisas. E essa sede, ou a gente administra bem, e, no caso de uma vocação, por exemplo, administrar bem é seguir o caminho, mas essa sede também vem, aí no caso do paciente, essa sede muitas vezes se apresenta de uma maneira completamente absurda. A gente sabe, pela psicologia, que o inconsciente se faz presente. Há uma razão para você agir de determinada maneira, e não vou dizer uma pré-determinação, porque o budismo não trabalha com pré-determinação, mas com predisposição. Então, não temos um destino traçado que vai ser isso e acabou. A cada momento, a gente altera essa rota na medida do que a gente vai fazendo. Então, uma das coisas que a gente entende, por exemplo, é que uma doença pode ser um presente de Deus. Por quê? Porque se a pessoa desenvolveu aquela doença, é porque ela tinha dentro dela uma agitação de alguma coisa que ela não conseguia se satisfazer, havia uma coisa, um inconformismo de alguma maneira, isso leva à doença. Então, existe uma relação entre o psicológico e o físico. Né? O budismo trabalha como mente, corpo, tudo é uma mesma coisa, não separa. Quer dizer, no conceito já do chinês, eles entendiam aquela questão da acupuntura, os pontos, né? O Ocidente ficava separando. Vamos estudar a estrutura óssea, vamos estudar o sangue, vamos estudar as veias e artérias, vamos estudar... Cada coisa era uma, fatiava tudo. O Oriente nunca viu dessa maneira. Então, no Oriente, o pacote é um só. É complexo, tem que aceitar. Né? Então, quem está passando por uma doença pode, em muitos casos... Por exemplo, eu tenho um professor de budismo, eu não sei se ele está... Deixa eu ver se ele está aqui agora. O Caruso, deixa eu ver, não, ele não está aqui na live. Ele é um caso de alguém que foi chamado por uma doença. Era um executivo, o Vitor Caruso, do Ciência Meditativa, ali na Praça do Japão. Ele hoje está morando em São Paulo, mas mantém ali ainda. Né? Ele estava feliz da vida, era um jovem executivo, trabalhava para o Bradesco na parte financeira, aquela vida de executivo, viaja de jatinho, toma grandes decisões. E, na época, estava vendo aquela tal de reengenharia. E ele foi o cara encarregado de fazer a reengenharia. Todos sabemos que a reengenharia é cortar cabeças. Né? O que 3 fazem dá para 1 fazer. É só botar o cara... É como engordar o gado. Né? Ele não se mexe mais. Ele fica ali, enclausurado entre 2 paredes, não dá um passo, porque daí ele vai engordar rápido, não vai queimar caloria. Então, um pouquinho a gente se sujeita a viver dessa maneira, um pouco como gado. A gente tem que produzir, tem que cumprir meta, isso traz o desespero, traz a desesperança e a gente acaba adoecendo. Né? Então, se você passa a ouvir o que está acontecendo com você, ouvir, por exemplo, ele ouviu porque um dia ele foi colocar a gravata e ele tinha uma bola no pescoço que não fechava a gravata. É o tamanho de uma mão, assim. E aí o cara vai ver o que é e é um câncer. É um câncer. Claro que a vida dele ali virou pelo avesso. Nada mais deu certo, inclusive o casamento foi embora. Ele era um atleta, ele corria maratona. E ele começa um tratamento de câncer e aí, aquela coisa, ele se responsabilizou por ele. Ele não foi lá, pô, o senhor tem que me cuidar, me tratar, seu médico. Se o senhor não fizer, eu estou perdido. Não, ele diz, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ele foi atrás de, cientificamente, descobrir o que funcionava. E ele descobriu a primeira coisa, era a meditação. E ele começou a aprender meditação.
E ele começou a mudar hábitos alimentares. Ele começou a fazer yoga. Ele, que era um executivo que cortava cabeças, hoje é um grande mestre que ensina as pessoas a viverem melhor, graças a um câncer. Então, aquela é uma postura, parece muito budista, mas sim, ainda bem que eu passei por isso. Se eu não tivesse, naquele dia, tido aquele acidente do automóvel, quem sabe eu não teria conhecido a fulana aqui, com quem eu sou casado hoje, que foi naquele momento ali de confusão que eu conheci. Então, dentro do Oriente, a gente tem uma ideia assim, há um curso que a gente deve fazer, como um avião que sai de Curitiba vai para São Paulo. Né? Há um curso, tem que acertar o bico a tantos graus e seguir em frente. Né? Vai corrigindo o curso, dependendo do vento, né? Das condições atmosféricas. Mas, se a gente deixa a coisa correr meio solta, não se observa, o trabalho da meditação é olhar para si mesmo. E olhar para si mesmo, a gente não vai ver maravilha, não. Quem olha para si mesmo vai ver os seus defeitos, vai ver o quanto é pequeno. Então, se o cara mergulhar para se ver e ficar olhando o quanto a gente é falho, é imperfeito, lá vem depressão. O budismo ensina que você tem que pegar no colo tudo isso. Você pega no colo, aquele Jubal que, né, tem aquele problema, vem cá, né, pega no colo, sabe? Vamos acolher. A gente acolhe, que é o que na psicologia analítica a gente fala da sombra. Né? A sombra é um lado que a gente nega, a gente não quer que aquilo predomine. E quanto mais a gente guerreia com a sombra, mais a sombra se torna forte para te enfrentar e fazer você viver uma situação, aquelas coisas de uma hora para outra, você toma uma atitude completamente destrambelhada, põe a perder anos de trabalho, porque a tua sombra te pegou, porque você não estava querendo reconhecer aquela tua maneira de proceder, característica, todos nós temos. Né? Então, desde que você faça isso, a meditação é um mergulho em si mesmo, encontrando o que existe, não o melhor de você, mas o que existe. Integrando tudo isso, como a psicologia analítica fala, vamos integrar todas as partes, o yin e o yang, o ativo e o passivo, o forte e o fraco, o suave. Né? Vamos integrar o melhor que tem em mim e o pior que tem em mim. Na medida da conta certa, isso funciona. Então, a esperança, na verdade, é uma decisão. Né? Não é possível sentar e dizer, eu tenho esperança que eu ainda vou ser um homem rico. Jubal, aí me lembrou um pouco aquela história de não ser esperar, e sim esperançar, né? Não basta ficar esperando que venha a cura, por exemplo, mas o que eu posso fazer pela cura, ou o que eu posso fazer nesse momento do tempo que me resta, seria mais ou menos isso? Exatamente. Essa questão do tempo foi bem colocada, Vanusa, porque até no título da palestra fala no tempo, né? Vencendo o tempo. Qual é a questão do tempo? É que a gente não vive no tempo presente. Dificilmente estamos no tempo presente. Mesmo quando estamos no tempo presente, a gente está ausente de nós mesmos. É a hora que ligamos o piloto automático, por exemplo, e deixa o curso correr. Quem de nós entra num carro e fica pensando em dirigir? Tudo piloto automático. De repente, quando você foi para um lugar que você não queria ter ido, mas o piloto automático te levou. Então, a gente entende que a mente da gente, isso a partir do ensinamento de Buda, é como se fosse uma cachoeira. Vamos imaginar que isso aqui é uma cachoeira. Tá? Milhões de litros de água descendo todo o tempo. Bom, tem um filetezinho que é importante, que é o agora. Nesse agora é possível fazer alguma coisa pela minha vida. Toda essa água que cai me falando do passado é uma perda de tempo. Me tira do agora. Então eu fico, como eu fui feliz quando era pequeno, eu era tão baixinho. Ou você fica na glória. Eu era muito forte quando era pequeno, batia em todo mundo. Perda de tempo. Ou a gente faz a outra. Bom, quando se joga para o passado, o que a gente alcança? A gente tem remorso, a gente tem amargor, a gente culpa pessoas por coisas que aconteceram. Não tem como trazer uma flor bonita, mesmo que você diga, não, mas lá atrás, quanta coisa boa eu vivi. Está te tirando de viver o momento.
E sempre que a gente se lança para o futuro, o que é que a gente está fazendo? Está fugindo do momento. Então, na hora que você deveria estar fazendo a prova, você fica pensando, puxa, mas essa prova está fácil, mas como é que vai ser a próxima prova? Será que eu vou dar conta? Porque é o que a gente faz, chama-se preocupação. A gente fica pensando, mas será que eu vou conseguir pagar? Será que no dia vai dar certo? Será que não vai acontecer? Será que... Inutilidade. A gente tem quase uma incapacidade de viver no momento. Então, o budismo fala no aqui e agora. Chama isso de presente, porque é o presente que recebemos divino. De ali poder agir e construir. Todo o passado nos trouxe onde estamos. Já cumpriu o papel. E o futuro vai ser o que a gente fizer no presente. A gente não trabalha no futuro. Isso não quer dizer que não possamos ter planos, mas como dizia John Lennon, lembra? Né? A vida é aquilo que acontece enquanto nós fazemos planos. É isso. Jubal, eu preciso passar a palavra para o professor Haroldo. Claro. Gostaria me perdoa se às vezes eu me estendo um pouco. É que eu gosto tanto do tema. E se o Padre André também... Padre André também, claro. Mas eu gostaria, professor, que o senhor fizesse uma consideração e alguma pergunta também para o Jubal, que o senhor já deve ter conversado sobre isso com ele muitas vezes. Bom, eu basicamente vou fazer uma pergunta ao Jubal, que eu vejo que há muitos interessados nela. Um deles, o meu amigo Daniel Dallagnol, que é um líder da comunidade kardecista de Curitiba e que vai falar ainda esse ano nos Caminhos Sagrados. Jubal, onde entra e como entra a teoria da reencarnação no budismo? Ok, ótima pergunta. Uma reencarnação sem o transcendental, iríamos nos reproduzir apenas fisicamente? E eu confesso, eu perguntei para o rabino Pablo Berman, no nosso encontro, afinal, no judaísmo há várias correntes, algumas aceitam a reencarnação. Ele disse que ele, pessoalmente, não aceitava e tal, mas no judaísmo, como diz o meu amigo Antônio Carlos Coelho, fala-se na transmigração das almas, o que seria, em última instância, a reencarnação. Agora, eu confesso, dentro dessa perspectiva, dessa formação teológica que nós temos da herança judaico-cristã, é um pouco difícil entender reencarnacionismo sem o transcendental. Seria apenas a multiplicação do físico? A minha pergunta, parabéns. Eu, particularmente, estou elevado pela tua conversa. Ok, professor. Ótima pergunta. No budismo não existe a reencarnação. Não existe. O Jubal que hoje existe é um ego que me foi cedido, como me foi cedido um corpo, me foi cedido um ego, para que eu cumpra uma determinada missão. Essa missão, não vou colocar como uma missão divina, mas pensa, professor, quantas milhares ou milhões de bactérias eu tenho dentro do meu organismo? Se meu estômago não tiver bactérias, eu não consigo sobreviver. Nós não somos as bactérias do planeta Terra, nós somos alguém com alguma função. Então, nós estamos realizando um ato que eu posso chamar de um ato divino, porque nós estamos, de fato, cumprindo um papel necessário. Se não há necessidade de existirmos, então, aquela história, vamos olhar um pouquinho em ecologia? Se você extermina um determinado tipo de bicho, toda a cadeia alimentar é alterada. Cada coisa faz parte. Então, o budismo gosta de trabalhar com essa complexidade, e dentro dessa complexidade, o entendimento de que eu sou parte dessa coisa maior, que pode chamar de tal, de Deus. Então, há um aspecto divino, mas não há um eu, não há uma alma Jubal. A alma Jubal não existe. Existe a alma cósmica.
da qual eu sou parte, como a bactériazinha que me ajuda a fazer meu intestino funcionar. Se ela não tivesse ali, eu ia ter que me entupir de medicamentos. Então, a gente exerce uma coisa, aquilo que eu disse da primavera e das flores. Sempre a primavera volta, mas sempre com outras flores. Lembra da onda? Enquanto você acha que você é onda, dá todo aquele sofrimento. Na hora que se descobre que você não é onda, você é água. Então, o que é ser água? É a gente ser a própria natureza, que nós chamamos de natureza Buda, mas que também pode ser a natureza crística. Então, nós somos vida em propulsão. Nós somos vida acontecendo. E o nosso louvor é essa vida que prossegue. O que eu estou fazendo é permitir que minha nova geração, meu filho está assistindo agora, né, que eles tenham um caminho para prosseguir. Então, eu tenho um papel, sim, de fazer. Então, o que fica de mim é meu karma. Não é uma mente, porque a nossa mente também vai embora, apaga tudo, né? Tanto que, nas teorias de reencarnação, você apaga tudo, você não lembra nada do que você viveu, mas você traz um karma. O Buda encerra com essa questão do karma quando ele cria a situação do anicca, porque dentro do... Olha que interessante, professor. Dentro da visão do hinduísmo, haviam as castas. Tinha a casta dos brahmanes, que eram os sacerdotes. Isso era uma divindade, eles provinham de uma casta. Ninguém podia tirar isso deles e ninguém podia entrar nessa casta. Todas as castas eram fixas. Buda olha para isso e diz, nada a ver, nada a ver, não é assim. E Buda desafia a sociedade porque Buda encontra um pária, o intocável, aquele que não podia, e vê que o homem está num sofrimento terrível, ele vai atrás do cara. E o cara foge, porque não pode me tocar. E o cara entra na água para se ver livre daquele Buda chato que estava tentando falar com ele. Buda entra na água, vai lá, abraça o cara. Tá tudo certo, poxa, somos iguais, não tem diferença. Então, é a visão de hoje. Se eu sou loiro, se eu sou careca, se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou gay, se eu sou hétero. A roupa. Hoje eu estou de branco, amanhã eu estou de preto. Não diferencia nada. Então, ele enfrenta, estamos falando de 600 a.C., ele enfrenta e diz não. E ele ordena aos párias. E ele começa a transformar em monges esses caras. E ele fez isso com as classes mais... A prostituta da época virava monge. O assassino da época virava monge. Ele tem uma história de um assassino, por exemplo, que o cara era o mais terrível, porque ele matava por matar. Ele achava que já tinha matado tanto que não faz mais diferença, era bom matar, né? E aí o Buda vai visitar uma determinada cidade dizendo, cara, não faz isso, não anda na rua, o cara está matando todo mundo. O Buda diz, eu vim para fazer, eu vou fazer, né? E o cara vem em cima dele e diz, eu vou te matar. Ele, é? Como é que você vai matar? Eu vou te cortar no meio pela espada. Que interessante. Né? Você poderia cortar aquele galho ali para mim? Puxa, eu queria mesmo aquele galho cortado. O cara vai lá e pá, corta o galho. Mas só, um só golpe. Aí Buda diz, muito interessante, com um só golpe você consegue. Agora você consegue botar o galho no lugar? Jubal. Desculpa, eu preciso passar a palavra para o Padre André. Claro. A ideia é essa, entende? De que olha, as pessoas é uma coisa que tem mais valor. A gente escolhe essa coisa de valor. E na questão da reencarnação, fechou, professor? Respondia a sua pergunta? Ok, Jubal, obrigado. Ok, muito obrigado. Jubal, não dá a impressão que Cristo teve acesso aos ensinamentos de Buda, porque Buda fala, você disse aí, né, contra o mal não pode combater com o mal, tem que ser com o bem, e Cristo falava assim, se alguém te bater, dá outra face. Interessante isso. Padre André... As coisas são muito parecidas. Se a gente tirar esses pequenos detalhes, o resto é tudo igual. É tudo igual. Tanto que tem uma série de livros publicados, Buda e Jesus, como um comparativo. Há um livro, por exemplo, que é uma conversa hipotética entre Buda e Jesus. Por que se falou aquilo? Eu também acho isso. E vai. Né? Porque é a mesma coisa. Ou seja, todos os grandes mestres vieram para falar de uma mesma coisa. Não há mais o que falar.
Não venha dizer que uma religião trouxe uma grande novidade. Não, a novidade é conseguir enxergar essa vida maravilhosa que existe. E dê um nome que se quiser para essa vida. É Deus, é tal, é natureza Buda, é natureza crística, o que você quiser. É só isso. A regra de ouro, a Golden Rule é a mesma, a regra de ouro é a mesma. Padre André, é a mesma. O que o senhor tem para dizer? O budismo trabalha com qualquer... Assim, há quem diga que é uma religião, há quem diga que é uma filosofia, porque você pode continuar com a tua religião e adotar uma filosofia de vida. João, deixa o Padre André falar um minutinho. Claro. Padre André, por favor. Agora sim. Agora entrou. Funcionou. Ô, Raul. Saudação, Raul. E a todos os que estão ali, não posso dizer o nome de todos. Jubal, parabéns. Olha, eu só lamento, eu espero, depois que eu consiga a gravação, eu assisti mais ou menos 50% e perdi a parte principal. Mas eu gostaria de dar um depoimento do que eu aprendi até ali. Depois eu vou ouvi-la na íntegra, que acredito que vai ser um benefício para mim. Mas, Jubal, olha, é importante. Eu aprendi que eu devo fazer bem e com amor tudo o que eu puder. Foi a aprendizagem que eu tive da palestra. Segundo, quem se aproximar perto de mim vai ter que sair melhor, na medida do possível, porque eu posso expressar a minha parte melhor naquele momento com quem eu estiver. Terceiro, segredo, ali que eu quero depois assistir o restante. Eu tenho que trabalhar interiormente, pelo que eu peguei, ter uma mística, uma direção, uma espiritualidade é fatal. 2, ter alguém com quem eu possa transitar, dialogar. Terceiro, cuidado com o meu corpo, com o meu organismo, pelo que eu entendi. Está naquele negócio de presente, a presença hoje, que depois eu peguei mais na frente, a palestra, eu tive um problema de conexão. E, finalmente, o outro é outro, ele é outro, e se eu não tiver o outro, essa alteridade, eu não posso fazer nada, mas na medida em que eu tenho outro, eu tenho a possibilidade de ser melhor, porque senão não adianta eu ser melhor, mas se eu for melhor é por causa do outro, e se eu conseguir que ele seja também melhor, a minha vida é outra coisa. Então, eu agradeço imensamente, não consigo fazer uma pergunta, eu não tive o todo da palestra, mas eu quero depois ouvi-la na íntegra. Parabéns, Jubal, e a todos. Obrigado, Padre André. Eu sempre aprendo muito com o senhor e é uma alegria imensa a gente estar junto aqui e tudo que se conseguiu sintetizar realmente isso, né? Não há nenhuma diferença em relação ao cristianismo, né? O que a gente faz é uma prática um pouco diferente. Então, a gente tem um sentido de meditação que o cristianismo também tem. Adotou a partir dali. Quem inventou o Japamala foi lá na Índia, mas o terço é uma função muito importante. Então, as coisas acabam ficando muito próximas porque um aprende com o outro. Na meditação, por exemplo, a gente tem Merton, né? Thomas Merton, que foi um monge maravilhoso, um monge cristão maravilhoso, e que se apaixona pelo Oriente, pelo budismo, e ele aprende a fazer a meditação do Oriente. E ele se encanta com isso. Ele vivia uma vida recluso, era a ideia dele, né? A gente tem aqui em Rondinha, né, o monge Arada. Monge Arada, mesma coisa, quer dizer, uma pessoa de uma luz incrível, mestre de tanta gente boa. Da mesma forma, ele consegue ver essa conexão de Oriente e Ocidente, que, aliás, hoje até uma bobagem a gente falar em Oriente e Ocidente, né? As coisas se misturaram de tal maneira que hoje o oriental quer se ocidentalizar, o Ocidente quer se orientalizar. Sabe, a gente está vivendo todos juntos, de todas as formas. Então, antes havia esse sentido de Oriente e Ocidente. Hoje a gente fala pura e simplesmente como tentar estabelecer uma linha, porque essa linha não existe mais, né? Não existe. Então, e Jubal, eu já li que sintetizar. Eu já li que o mesmo efeito da oração tem o mesmo efeito da meditação, que é uma forma de meditação. Então, eu acho que é tudo muito, como você falou, o mundo é globalizado e as práticas também. É a mesma coisa. Meditar não é uma coisa que a gente faça, é uma coisa que a gente permita que aconteça.
Na medida em que você quer fazer um contato consigo mesmo, com o teu íntimo, descobrir quem você é, você se acalma, você assenta, você permite essa abertura, então a meditação acontece. Não existe o verbo meditar. Eu vou meditar. Isso não acontece, não é assim que funciona, né? Você se predispõe e cria as condições para que essa meditação aconteça. Quando ela acontece, a gente diz que é como uma pedra assentada no fundo do rio. Quando você joga a pedra, ela faz toda aquela barulheira, aquela ebulição, onda para todo lado. De repente ela senta na areia no fundo do rio e fica calmamente. É onde a gente fica quando entra em meditação. E nessa calma, a gente contacta com aquela voz interior, porque nós temos a grande crença de que nós somos nossos pensamentos. Né? Vem um pensamento e eu já reajo em relação àquilo e vou fazer alguma coisa. Não, esses pensamentos, a gente tem milhares de pensamentos, é uma máquina que não para o nosso cérebro, a nossa mente, mas a gente pode ter um observador que olha esse pensamento que entrou agora, na meditação a gente faz isso. A gente dá uma etiqueta. Isso é só preocupação. Será que você deixou o gás ligado? Não consegue mais meditar. Você tem que levantar e ver se o gás está ligado. Isso é preocupação, claro. Tem uma rotina, eu fechei, né? Continua meditando. Então, quando a gente consegue exercitar a meditação, a gente ganha uma coisa maravilhosa, que é um ganho de tempo entre a ação do outro, lembra que o senhor falou nisso, Padre André? A ação do outro e a nossa reação, que deixa de ser reação e passa a ser ação. Então, o sujeito vira para mim e diz, você está errado. E eu já fico bravo, já vou para cima dele, errado está você, pronto. Né? Quando você medita, há um trabalho dentro de você que sai desse cérebro reptilíneo, que é aquele que dá o soco primeiro, depois pergunta o que está acontecendo. A gente sai desse reptilíneo e consegue vir para a ação. Então, o que o outro faz é problema do outro. Não me atinge. O outro não determina como eu devo ser. A gente tem uma história de um cara aqui numa banquinha de revista, todos os dias comprar o jornal, eu acho que deve ter conhecido esse jornaleiro. E o jornaleiro todo dia brigava com o cara. Você quer de novo? Mesmo jornal? Por que não leva outro? Aquela coisa. Ele tinha que... Estava de mau humor, ele precisava brigar com todo mundo. Né? E o cara dizia, não, muito obrigado. Outro dia eu penso no outro jornal, hoje eu vou levar esse. Né? E tinha um amigo que andava com ele sempre, eles faziam o mesmo caminho para ir trabalhar. O amigo um dia vira para ele e diz, olha, cara, não aguento mais, você tem sangue de barata, então o que é? O cara só te maltrata e você só trata ele bem? O que ele faz não determina o que eu faço, ele sou eu. A minha predisposição é de tratar bem as pessoas, é de conseguir ter um contato real, verdadeiro, humano, né? E ele não vai me tirar do sério. Então é isso, a meditação é um grande presente. Tem várias considerações, várias pessoas aqui participaram, você respondeu a grande maioria das considerações do chat aqui, a Simone, o Padre André, o Daniel Dallagnol, a Jaque, Michele, a Carla, agradeceu, Carla Bach, então todo mundo participou ativamente. E eu tenho uma pergunta final, já deu mais de 1h30, deu 1h30. Meu Deus, perdão, era para ser 1 hora, né? Mas foi fantástico. Eu queria saber o seguinte, você falou do avião que está em curso, né? E vai para um lugar, a gente está... para onde você está indo? Aonde você está? Aonde você deseja ir nesse avião? Para onde que você deseja ir? Essa questão do avião é aquilo, quando a gente sai um pouquinho fora do curso, uma visão oriental, né? Você ganha um tapa na orelha para acordar, né? E, volta para o curso. Esse tapa na orelha vem na forma de uma doença, vem na forma de um acidente, vem na forma de alguma coisa que é para te acordar. Porque senão você vai continuar naquele... Um grauzinho de diferença até chegar em São Paulo, você já chegou em outra cidade, né? Então, a gente tenta ouvir essa voz interna, que é a voz que, de fato, pode nos guiar. Essa voz contém a divindade. A gente não vai ouvir a voz errada, né? A gente tem dentro da gente aquelas 2 personagenzinhos que podemos chamar, Padre André, do anjinho e do demoninho. As 2 coisas que nós chamamos de sementes ruins ou sementes boas. A gente tem essa condição. Dentro de mim, o que eu tenho? A predisposição de prosseguir nesse caminho, aprender o que eu puder para repassar o que seja possível. Então, eu estou
faz mais de 10 anos que eu fiz aquele pós, graças ao professor Haroldo Murat. Eu conheci a Sônia Lira, que ela queria anunciar no jornal, na época eu era editor, e acabamos nos encontrando, nos conhecendo, e eu fiquei apaixonado pelo trabalho dela, que é o do ICTS Instituto, e ali a minha vida começou a se transformar. Eu era um publicitário, aquela vida louca, terrível, da propaganda, né? Não era exatamente um sujeito feliz. Eu sonhava algum dia que eu podia viver de arte, alguma coisa assim. Então, hoje, até essa questão da arte já sossegou muito, tudo foi assentando. Eu digo, hoje eu sou muito feliz. Não era quando era jovem, não era quando ainda estava numa vida muito agitada. Hoje eu trabalho muito. Eu faço livros, eu dou aula de I Ching, eu dou aula de psicologia budista. Eu me viro do jeito que eu posso, mas assim, sem nenhum problema. Eu me dou inteiro ao que seja necessário. Isso me dá paz. Então, eu só quero realizar isso. Não tem nenhum plano de amanhã fazer, eu preciso atingir nenhum objetivo a atingir. Nada. A meditação é isso. Quem senta para meditar, para iluminar e se tornar um merecedor de um lugar no céu, né? Que é o Nirvana, já não deu certo. Já fez com intenção. Lembra aquilo da Bíblia, né? Se você semeia querendo que... Né? Aí você já contaminou a semente. Né? Você semeia e entrega. Vai produzir ou não vai produzir. Depende de chover, depende de uma série de coisas. Você fez o teu trabalho. Então, eu estou fazendo o meu trabalho. Não tenho nenhum objetivo específico, nada. Eu só quero prosseguir nisso e vou usar a palavra Deus. Peço a Deus que me permita fazer isso por um bom tempo, porque enquanto estiver sendo útil, é bom estar aqui. Né? A hora que não tiver mais, é a hora de deixar alguém melhor capacitado a prosseguir essa jornada. Né? É só isso para mim. Parabéns, parabéns, Jubal. Muito obrigado. Eu aprendi muito também. Professor Haroldo, Padre André, Cristiano, todas as pessoas. Deixa eu só aproveitar. Eu não, viu, Haroldo? Raul, é só porque eu preciso dar uma saudação ao meu mestre, professor Haroldo, sempre muito saudoso e agora nesse tempo. Muito obrigado. O Cristiano também. E a todos, um abraço. Abraço, Padre André. Paz e bem, paz e bem. Um abraço a todos. O Jubal foi realmente muito bom, extremamente proveitoso, sabe? Esse debate aí é um debate bastante rico. Uma pena que a gente tenha pouco tempo para poder conversar a respeito. Eu queria saber mais sobre atenção plena, mindfulness. Mindfulness, eu posso te dizer uma coisinha. Dentro daquela ideia do eu quero um remédio para ficar bem, o mindfulness virou uma espécie de Mac Mindfulness. Por quê? O mindfulness pegaram a meditação tradicional do budismo, levaram para um laboratório, né? Colocaram aqueles eletrodos, fizeram um scanner nos monges para entender o que aquilo significava. Então, a gente tem, por exemplo, o monge Mathieu, né? Que é considerado o homem mais feliz do mundo, porque na hora que ele começa a meditar, o cérebro inteiro dele ilumina, o que não é comum. Então, à medida que você consegue ativar áreas, você tem uma presença com o todo, ou seja, com todo o teu organismo, com todo o teu ambiente, e eles perceberam que isso era bom. E aí o mindfulness foi mais ou menos assim, vamos pegar o cristianismo que tem de bom e vamos tirar a religião fora. Então, vamos ensinar a meditação, que é muito boa, e ela continua sendo boa. Mas vamos tirar toda a parte religiosa, ou seja, é um método que não tem religião no meio. É igualzinho, é a mesma coisa, só que prescinde dos ensinamentos. E ao prescindir dos ensinamentos, cai num vazio danado. Então, hoje, as pessoas estão aprendendo mindfulness para ser mais eficiente no trabalho. Meu Deus, a contramão é como alguém pegar um terço e rezar horas e horas e horas para eu ser mais eficiente no meu trabalho. Cara, um ateísmo sei lá, querendo transformar a religião, tirando só a filosofia, transformar numa ideologia. Pasteurizar.
Estão pasteurizando, né? Pasteurizando. Então, uma notícia que eu soube hoje, não sei se é de hoje, né, que o McDonald's foi acionado, um chefe francês acionou porque ele levou para o laboratório saber o que é o McDonald's, né? Ele descobriu que aquilo é carne que não serve para nada, uma série de graxa, de ácido, aquilo faz um mal danado. E os caras vendem como a grande solução da vida. Toda a grande solução da vida é isso. É a comida rápida, né? É o express, tudo que te propõe a te deixar livre para você fazer as coisas que você de fato quer, é a contramão da história. A gente vê, por exemplo, as mulheres. As mulheres, no momento em que elas foram para a fábrica porque os homens estavam na guerra, elas começaram a perceber que elas precisavam de utensílios para ajudar, porque elas já não estavam em casa. E aí vem toda uma dependência de todas as máquinas, de todos que... Por exemplo, o judaísmo tem aquela questão no sábado você não aperta um botão do elevador, né? Porque é preciso ter um contato com as coisas como elas são. Se a gente se enche de tudo o que é facilidade, a gente não vive. Então, quando você pega o teu carro e dirige até o teu trabalho, ótimo. Você chama um Uber e você vai no telefone discutindo e lendo notícia e fazendo relatório, você não foi até lá. Você não foi. Você se utilizou de um meio, de uma pessoa, mas você não estava presente. Você estava lá vivendo um papel que você escolheu, né? Então, a meditação é ótima. Agora a gente tem uma notícia, 45% aumentou a busca pela meditação, mas é preciso entender que só a meditação não resolve. É preciso vir junto todo um conceito, uma perspectiva que fala dessa capacidade de você melhorar, de você aceitar o outro e de saber que se você só se realiza através do outro. Ninguém é feliz sozinho. É uma frase tão simples, mas tão verdadeira, né? Ninguém é feliz sozinho. Eu vou contar para quem que eu sou feliz, né? Então, a gente precisa do outro. Jubal, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vou outras de budismo. Eu confesso que eu fiquei, no começo, um pouco bravo com o Haroldo, quando me convidou para participar Ele sabe que eu sou um católico de carteirinha, mas aberto às outras religiões. E eu fui felizardo, na verdade, porque fui feliz em ter participado, porque eu já há vários dias que estou pensando sobre o budismo e eu adorei escutar você e todos nós aqui. Eu queria mandar um abraço para a professora Eleidi, um beijo para a senhora. Jubal, obrigada. Parabéns. Professor Haroldo, a gente vai encerrar, já são quase 10 da noite e as pessoas mantiveram firmes aí, tá bom? Cristiano, obrigada, Jubal. Foi maravilhosa a sua apresentação. Parabéns, Jubal, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Muitos amigos aqui presentes, um grande abraço para todos e um dia nos reunimos novamente e voltaremos àquelas presenciais. Isso. Obrigado. Tchau, abraço. Tchau.